Às vezes a gente recebe umas perguntas, por que de ter um grupo de homens, né? Por que é importante a gente se reunir como homens, né? E eu lembro que na oportunidade, isso deve fazer uns 10 anos atrás, a gente cuidava de um grupo lá em Porto Alegre. Eu pude ajudar na resposta, eu falei assim, ó, porque aqui, né? E eu vou tentar traduzir para essa mesa aqui. A igreja, essa igreja aqui, a igreja local, depende de duas coisas. Depende disso aqui, que é a nossa arma, né? A espada do Espírito, que também é nossa, né? Amém. Do governo do Espírito, né? E depende disso aqui. Nós não estamos aqui apequenando nenhum outro encontro das mulheres, os jovens, das crianças, que culturalmente existem, né? A gente não pode agir como se não existisse, eles existem, né? Mas não tem nenhum encontro na vida da igreja mais importante que o encontro de homens. Uau! Vocês sabem por quê? Porque é através dos homens, desde o princípio, que Deus age. E sempre foi através dos homens. Embora as culturas, a história, elas tenham se modificado por causa desse mundo caído, por causa do pecado, o que o inimigo ele tem feito? Ele tem distorcido esse entendimento, então ele faz o homem ser ausente. Então o homem é ausente na família, ele é ausente na mesa, ele é ausente na vida dos filhos, ele é ausente na vida da esposa, ele é ausente na vida da igreja, porque o inimigo sabe que ele detém a autoridade dada por Deus. Foi dada ao homem, exclusiva e unicamente ao homem. A autoridade de liderar, de servir a igreja e a família. Então o inimigo ele tenta de todas as formas fazer o que? Ele tenta anular esse homem. Como? De várias formas. Uma delas a gente tem falado bastante, que é trabalhar muito, né? Então já sabe que trabalhar muito não é uma estratégia de Deus, nunca foi, né? Um homem que trabalha muito está em dívida com Deus. Se ele não cumpre o papel que Deus deu a ele. Para o mundo há uma dignidade, né? Na cultura há uma dignidade. O cara trabalha 16 horas por dia, pai, isso é galo. Mas Deus não aprova isso, de jeito nenhum. Deus não aprova um homem ausente, que abandona a mesa, que abandona a esposa e os filhos em nome do trabalho. Nunca aprovou e nunca vai aprovar. Um homem que paga os outros para cuidar dos filhos. A referência de homem que o filho vai ter é o treinador de futebol. Que vergonha. O treinador como é que é o mestre de jiu-jitsu, atualmente, né? Professor de música. O professor de música. E vai ver as referências do menino ou da menina são os outros. Que aquele pai ele ainda se gaba, né? Não, mas eu trabalho para dar uma vida digna para minha família. Não é essa a fala comum, né? Na cultura mundana? Essa é a fala comum. Trabalho muito para dar uma vida digna para minha família. Para que os outros criem meus filhos, para que os outros cuidem da minha esposa. Daí a esposa é confidente de pessoas, mas não é do marido, né? Uma coisa muito estranha, né? Muito estranho esse detalhe, né? Onde a esposa não tem um acesso ao marido. Então, isso são tudo estratégias bem malignas, bem antibíblicas, bem desse homem contemporâneo, que o inimigo tenta o tempo todo, e o Michael e eu nós estávamos orando aqui desde cedo, né? E por essa causa, por essa importância aqui, de nós estarmos juntos como homens. E teve um determinado momento que o Michael orava, nós estamos conduzidos pelo Espírito Santo, que o Michael orou assim: Senhor, não permita que sejamos inúteis para Ti, porque afinal de contas o Senhor Jesus falou: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma?
E a gente pode, com uma licença aqui, a sua própria família. Porque quando tu te une a tua mulher, diz a Bíblia que tu possa ser o quê? Uma só carne. Então, quando eu sou um homem omisso, quando eu sou um homem ausente, logo eu sou um homem que não só estou em desobediência, contrapondo o princípio bíblico, como estou anulando a minha esposa também. Estou afetando a minha esposa, a história dela também. Eu queria que os irmãos abrissem em Josué, capítulo 24, nós vamos ver o versículo 14 e 15, é um texto muito conhecido. Josué 24, versículo 14 e 15. A gente está dando continuidade. Hoje nós vamos tentar aqui, né, que Deus nos dê graça e poder de síntese, né? A responsabilidade, né, de estar aqui uma hora e meia, compartilhando a palavra de Deus é nossa. Mas fazer um adendo aqui que às vezes a gente precisa de poder de síntese, porque às vezes é tanta coisa, a urgência, o tempo urge em relação a isso, né, que a gente às vezes deixa de compartilhar alguma coisa, mas vamos lá. Josué capítulo 24, versículo 14 e 15 diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses dos quais serviram os vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Aí no versículo 15 ele vai trazer um posicionamento, e aqui eu quero que nós possamos nos enxergar como um espelho. Amém? Vamos ler junto, já que a gente tem a mesma ACF, né? Que é uma leitura, é uma tradução mais fiel aos originais. Vamos lá, 1, 2, 3. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa última partezinha. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós podemos enxergar claramente no texto aqui algumas coisas. Primeiramente, cultura da família, né? Quando fala dos pais, para quem tem aquele argumento, mas meu pai, meu avô era assim, né? Então eu sigo assim, como se fosse uma coisa correta, né? E aqui a gente não está aqui, irmãos, veja bem, a gente não está aqui para ficar detonando nada, a gente está aqui apenas para estabelecer um princípio de Deus, amém? Amém. Então, independente de qualquer coisa, o princípio é para ir para cá, corta para os dois lados. Como toda família, eu também vem de uma família que tem uma tradição, que tem uma cultura, mas do que me serve essa tradição, essa cultura? Qual é o primeiro ponto que eu enxergo aqui? Os deuses dos nossos pais. O meu pai, né, que já não está mais nessa terra, foi um homem que eu não tive o padrão, não tive a referência dele na minha vida. Ele abandonou minha mãe muito cedo, quando eu tinha 6 para 7 anos, estava ainda aprendendo a ler ali, tinha 7, nós éramos 7 filhos, e foi morar com uma outra mulher. Meu pai era um empresário, ele trabalhava das 7 da manhã, até onde eu sei, até às 11 da noite. E lá ele conheceu a outra mulher e teve 2 famílias. Então vocês estão nessa noite conversando com uma pessoa que é um improvável. Eu sou um improvável. Não, meu irmão mais velho era traficante lá do bairro, eu tinha sangue na mão, minha família tinha várias correrias. Eu mesmo, se eu não fosse um discípulo de Cristo, um filho de Deus, hoje um pai de família, eu ia ser, talvez eu nem estaria vivo, mas eu acho que eu ia ser muito do mal.
Eu suspeito que eu ia ser bem maldoso, assim, bem do crime mesmo. Mas uma coisa eu sei. O meu pai, ele dizia para minha mãe, não, preciso trabalhar muito. Ele abandonou a mesa na nossa casa. Foi o primeiro erro dele, foi esse. Eu não cresci com o pai à mesa. Eu já estou há 10 anos que eu não abandono a mesa na minha casa. E eu sou improvável. Isso não me faz melhor que ninguém, que o meu pai, mas me faz não cometer o erro que ele cometeu. Ser um pai presente custa caro. Ser um marido presente custa caro. Eu posso ficar 1h30 com vocês aqui e fazer um estrago na vida de vocês. Dando voz, falando, posso fazer um estrago tremendo. Vocês imaginem comigo, eu passo 16 horas com a minha esposa e minhas filhas. Imagina se eu não temo a Deus, se eu não sou um servo de Deus, o estrago que eu não faria na vida da Aline e na vida da Sofia. Vocês têm noção disso? É por isso que Deus procura homens tementes a Ele, que o amem, homens comprometidos com Ele, porque esses homens têm uma consciência que eles vão ser aqueles que vão servir e vão liderar sua casa, suas esposas, seus filhos, vão ajudar na igreja. Meus irmãos, se nós não tivermos homens bíblicos, servos de Deus, de fato, comprometidos e priorizando aquilo que Deus prioriza, nós não teremos famílias bíblicas. Não existe isso. Esse é o princípio de Deus. O que ele está dizendo aqui? Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Por que a gente considera isso? Porque o papel do homem está intrinsecamente ligado em liderar e servir a família e a igreja. São as duas instituições que a gente tem dito aqui nessa mesa, que são as prioridades na vida de um homem de Deus. O resto é resto. Vem depois. Então, quando nós temos homens bíblicos, nós vamos ter, a princípio, um casamento bíblico. Então nós vamos ter padrões, modelos, porque às vezes tu vai andar com pessoas, é possível que tu ande no meio da igreja por 15 anos, por 20 anos e jamais tu encontre um homem bíblico. Sabia disso? Jamais tu encontre alguém que tu olha assim, cara, olha, eu me inspiro quando eu ando, chego perto do Gaúcho, da Silvia, viu a forma como eles criaram o Fernando, é uma família bíblica. Eles priorizam a palavra, eles priorizam a vida em comum do lar, a mesa, eles priorizam aquilo que Deus prioriza. É possível que tu passe 15, 20 anos e tu não conheça um homem bíblico dentro da igreja, porque a igreja também aderiu à moda desse mundanismo, onde nós já repetimos no encontro passado, dos workaholics, que na sua dignidade, entre aspas, priorizam aquilo que Deus não prioriza. Mas a pergunta é, se eu, mesmo que eu não encontre esse homem comprometido, esse homem temente a Deus, esse homem de verdade, esse homem que odeia a avareza e que ama a Deus acima de todas as coisas e que vai dar a vida pela esposa, então eu tenho que ser esse homem. Então o desafio mudou, porque o desafio já não é encontrar homens assim, porque talvez eu não encontre, mas o desafio é eu ser esse homem. A proposta é que eu seja esse homem, que vai tomar essa decisão que um homem bíblico toma. É interessante porque Josué, o Michael está aqui, qualquer coisa ele me auxilia aqui. Josué, ele se depara com uma situação que eles vão parar na frente de um rio, ele está só com os jovens. Aí ele precisa lembrar os jovens da história de todo o povo, dos patriarcas, de como era Moisés, de como era Caleb, de como eram os cabeças ali, os líderes do povo, para que os jovens,
Aí os jovens veem que daí eles vão e conseguem atravessar o rio, pela fé do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas o que é interessante nessa fala? É que o próprio Josué, que era novo, ontem o Mike citou isso, né? Ele precisa ensinar os mais novos que existiam homens que eles tinham que dar testemunho do que Deus fazia através dos pais. Nos pais, mas através dos pais. Esse é o ponto da fé. Esse é o ponto da fé aqui. É nós lembrarmos o que Deus fez com Moisés antes de Josué. É isso que Josué se... Então, para Josué chegar nessa maturidade aqui, o que Josué fez? Ele lembrou, olha, a gente vai ter que abandonar a prática, porque talvez o meu pai era um cara que amava dinheiro. O meu pai, maninho, porque ele trabalhava muito, ele acreditava muito nisso. Isso foi a raiz de todos os males na minha família. Eu mesmo, eu fui ser liberto de ganância, de avareza, de ambição, de perder tempo com coisas que não têm valor nenhum para Deus há uns anos atrás. Acho que talvez uns 8 anos atrás. Vou confessar aqui também meu pecado, porque eu era que nem todo mundo. Queria ter 3 carros, um melhor que o outro, queria ter 5 casas, eu queria ser tudo que o mundo queria que eu fosse, entendeu? Menos do que Deus queria que eu fosse. E aqui eu não estou dizendo que Deus quer que tu seja um pobre, miserável, sem teto, isso é mentira. Deus não quer isso para ninguém. Deus faz prosperar todos aqueles que o amam. Se tu ama a Deus, tu não vai, tipo assim, o teu amor não vai concorrer com nada, né? Tu vai amar a Deus e ponto. Não precisa concorrer com outros deuses, porque aqui, vamos lembrar aqui, Jesus, quando ele fala sobre mamon, sobre o dinheiro, ele chama de quê? Senhor. Foi a única referência que Jesus faz assim, de alguma autoridade da época dele, tipo assim, que ele vai até dizer, olha, não dá para servir a 2 senhores, ou vocês, né, servem lá então o dinheiro, fazem tudo por dinheiro, né, ou vocês andam comigo. Não dá para fazer as duas coisas, não dá para equilibrar essa balança aí. E ele não falou só isso, né? Ele foi falar outras coisas, né? Ele foi falar coisas tipo: não acumuleis riquezas aqui na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Ele falou que como era difícil para alguém rico, e ali ele está falando alguém com condição, com dinheiro, se humilhar e reconhecer que precisava se arrepender dos pecados, se converter dos maus caminhos e andar na sua presença. Quando eu respondi para esse irmão, eu lembro que eu falei para ele, cara, depende da Bíblia, mas depende de quem vai obedecer a Bíblia e de quem carrega a instrução. Irmãos, quem é que carrega a instrução do Senhor na igreja? São os homens. Quem que vai ensinar as esposas para que elas não venham na igreja e, tipo assim, tragam uma certa confusão e atrapalhem o culto a Deus? São os homens, são os maridos. Eles têm que ensinar as esposas em casa. Isso é orientação bíblica. Amém. O marido pastoreia, ele é o mestre, ele ensina a sua esposa, porque ele carrega a instrução. Uma das funções que a gente pode já começar a falar aqui, de todas que a gente vai tentar falar essa noite, a gente já começou falando que nós temos que ser um homem de decisão. Josué dá um exemplo para nós aqui, ó, escolhei hoje. Disseram que não falar com homem é assim, viu? Homem é assim, homem é papo reto. Não dá para ficar muito, entendeu? Escolhe hoje. Quer o Senhor? Amém. Não quer? Não embaça, sabe? Quer, o Senhor quer. Não quer, beleza. Josué está deixando claro, não só Josué, mas
Os livros mosaico, Moisés também vai ter essa mesma fala, né? Escolhi hoje, escolhi a vida, né? Do que a morte, ele vai dizer, né? Que serás bendito, né? Para que sejas abençoado, tua descendência, tua família. Nós vamos ler alguns textos aqui, mas antes eu quero só ler um artigo, Michael. Esse artigo eu tenho ele há muito tempo. Isso aqui é Homens no Espelho, que é um autor inglês. Mas assim, ó, por que ter um ministério de homens na igreja? Isso aqui foi enviado depois para mim, pelo pastor que eu e ele nós cuidávamos no grupo de homens. Eu vou ler para os irmãos. Olha que interessante isso aqui é antigo, tá, irmãos? Não é tão novo. Por que temos que ter um ministério de homens e um culto de homens? Eu estava até conversando com o Michael. Vocês sabem por que culto de homens? Porque homens não fazem encontros. É diferente das mulheres. Homens fazem culto, desde Gênesis, quando um homem ganha um filho, ele já invocava a Deus, já cultuava. Já pegava um sacrifício lá, já matava um animal lá. Então, homem faz culto, homem presta culto, homem tem autoridade de ministrar diante do Senhor Deus, da sua esposa, dos seus filhos, por isso do culto doméstico, né? Então, por que o ministério de homens da vida da igreja? Porque o culto de homens é tão relevante? Porque nós temos falhado em discipular os homens de forma eficiente, objetiva e assertiva no que tange a palavra. É o primeiro ponto. A igreja tem falhado em não investir nos homens. Ela investe no playground, no entretenimento, para jovens, para crianças, no louvor. Tem igreja que gasta 100 mil reais no louvor, né? E os homens estão ali no cantinho, assim, as pessoas, né? Afinal de contas, o homem se vira, né? Nos 30. Eu gosto muito de uma expressão do Spurgeon, que o Spurgeon dizia na época dele assim, ó: tu quer conhecer um homem? Vê a biblioteca dele. Olha a sacada do Spurgeon. Aí o Hernandes Dias Lopes, que é um outro amadão da nossa época, que eu gosto muito, disse assim, ó, vou parafrasear Spurgeon, mas vou atualizar. Quer conhecer um homem? Vê se a biblioteca é menor que a TV. Se a TV for maior que a biblioteca, nós temos um problema. A biblioteca dele tem que ser maior que a TV. Aí isso aí já é por conta do Hernandes, que também faz muito sentido. Tem que conhecer a biblioteca, daí tu vai lá assim, daí tu vê. Não tem nenhuma literatura assim sobre homem bíblico, sobre casamento, sobre família, sobre as coisas que importam. Mas tem tudo assim sobre como ganhar mais dinheiro, como tudo coach, né? Tudo como multiplicar seus recursos. Pai rico, pai pobre. Pai rico, pai pobre, vendedor pitbull, eu li esse. Vendedor pitbull, né? Às vezes eu fiz um curso na igreja, meu primeiro milhão. Meu primeiro milhão, baita de um livro. Tem até princípios, ele usa princípios de provérbios. Eu li também, eu estou confessando aqui meus pecados também. Porque nós já passamos por isso. Então nós temos falhado em discipular a homens para que eles sejam homens eficientes, objetivos, assertivos e tementes a Deus, que amam a Deus. Os estudos mostram que a cada 10 homens na igreja, olha só o que vamos falar aqui, a cada 10 homens, 9 terão filhos que abandonarão a igreja na primeira oportunidade. Porque são homens ausentes, não discipulam nem pastoreiam seus filhos, não têm a mesa em casa. Os filhos vão desviar. Ou tu acha que 15 mil horas, contando da primeira série até uma faculdade de 5 anos, dizem que dá 15 mil horas, né? Portanto, me corrige. A faculdade normal é 13 mil horas, né? 13 mil horas, tá falando tudo. Da primeira série. São 200 horas por ano. Alguém me falou que vai dar 800 horas, 800 dias letivos. Ah, tá. 800 horas. Então é isso aí. É capaz de dar na faixa dos 15 mil horas, tá? Essa formação do Paul Washer, tá? Qualquer coisa a gente manda um e-mail para ele. O Paul Washer, eu não vou tomar crédito para mim, vou citar aqui,
É um pastor. Até nós vamos começar a compartilhar, com a permissão do pastor, pregações do Paul Washer uma vez por semana no nosso grupo ali, se os irmãos querem assistir. Os irmãos aceitam separar um tempo para assistir? 14 mil horas. 14 mil horas. Só da questão do, se alguém não conhece o Paul Washer, ele é um irmão muito abençoado, eu acompanho já Na Rocha, né? acompanho a obra dele. O Michael já ministrou aqui, inclusive, um material inteiro dele, tem apostilas, né? Então, assim, se tu acha que o teu filho, com a tua ausência, irmãos, me perdoem estar falando assim em primeira pessoa, mas é assim que se fala, tá? Não tem outro jeito de falar. Com a tua ausência, com a historinha da baleia que engoliu o homem vai durar 15 mil horas de puro ateísmo, secularismo, modismo, mundanismo, esse ateísmo, ele não dura, irmãos. Doutrinação, marxismo cultural, a esquerda maligna aí que está operando já há tempo, socialismo, todos esses ismos malignos aí, né? Feminismo, machismo também, ele não vai durar, porque ele não foi discipulado, ele não foi pastoreado, e ele não tinha a presença de um homem como modelo. Nós ensinamos os homens, irmãos, um jovem, ele aprende alguma coisa com outro jovem? Está em Provérbios, sim ou não? Não. Um tolo, desculpe a expressão, tá? Um tolo junto com outro tolo não dá alguém sábio. A Bíblia, Provérbios inteiro vai dizer que o jovem é tolo. O que é alguém tolo? Alguém ignorante, alguém que não tem experiência, não tem conhecimento. Por isso que a Bíblia vai, tira com a vara, disciplina o teu filho para tirar a estutícia do teu filho. Porque aquele que retira a vara está quase que enviando o filho para o inferno. Tem um texto que é mais claro, o texto 3. Né? Tipo, retirou, e outra, vai ser a vergonha da mãe, né, e do pai. Então, tu tira a vara, quer entrar para a confissão positiva, beleza. Atual confissão positiva aí, né? Eu não conheci psicóloga, psiquiatra melhor que o Havaianos da minha mãe. Não estou para conhecer. Então, assim, e estou aí, eu sou pai de família, não sou melhor que ninguém, mas também não sou um retardado. Não me fez mal apanhar de chinelo, de vara, de rei, eu apanhei. Então, quando de violência, estou falando de disciplina, é diferente. Falta de respeito, né? Tu ensina o mais jovem andando com o mais velho. E o papel é do homem. O homem ensina a mulher. O homem ensina os filhos. Porque o homem contém o quê? A instrução. Então, 8 a cada homem dentro da igreja, eles vão ter uma insatisfação no seu tempo, porque eles não conseguem remir o tempo. É um assunto que nós temos tratado, eu, o Michael e o César. A gente tem estudado essa matéria. O que é remir o tempo? Lá em Efésios 5, vai dizer que se nós andarmos prudentemente como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, nós estaremos andando sabiamente, nós estaremos andando com o Senhor, com qualidade de tempo. Mas, do contrário, diz ali que o insensato, que o nécio, no caso, ele não consegue remir o tempo. Então, ele perde tempo em coisas que não têm valor nenhum. Então, aqui, ó, a gente vai ter também, continuando aqui, a cada 6 homens de 10, nós vamos ter homens que são frustrados por não exercer o papel que deu como liderança, que dependem às vezes da voz da esposa. Interessante porque Adão ouviu a Deus e Eva ouviu a serpente, e depois Adão meio que ouviu Eva. O que deu? A humanidade caída, o pecado entrou no mundo, nós estamos ferrados. A culpa é de Adão, porque não foi um homem de verdade. Deu voz a quem não tinha voz. Permitiu tanto a serpente quanto a mulher, sendo que ele já tinha a voz de quem? De Deus.
Ele tinha a voz de Deus. Quando Deus fala com ele, Deus já tinha estabelecido o juízo. Não comerás, porque se comer certamente morrerá. O juízo está ali, a gente falou. Deus já tinha estabelecido o trabalho. Antes da queda, a gente já falamos sobre isso também. Gaúcho deu aquele exemplo da dor, do suor, da fadiga, do cansaço. É tudo pós-queda, né? Que até então não tinha isso, não tinha isso. Né? Mas também o casamento, antes de acontecer o casamento, acontece tudo isso. A instrução do juízo, a instrução do trabalho, toda a orientação do que o homem deveria ou não fazer, acontece, e aí depois vai acontecer com a ciência já do homem. Então, o homem não assume essa responsabilidade. Até nós vamos comentar sobre essa diferença do primeiro Adão e do último Adão, que eu acho que eu tenho certeza que é o grande paradoxo para nós aqui, nós temos o espelho de Cristo, o último Adão, porque ele vai fazer diferente do primeiro. Tudo que o primeiro fracassou, Cristo teve sucesso. Amém. Depois a gente tem como mostrar isso, né? 4 homens acabarão se divorciando, se não serem bíblicos, né? Todos os 10 enfrentarão lutas para equilibrar trabalho, família e hobbies. Homens que têm problemas na vida devocional, que têm problemas para se comprometer com a igreja. Pouquíssimos pensam em discipulado das esposas e dos filhos e buscam ter um nível mínimo de teologia ou conhecimento de literaturas a partir das Escrituras. É importante que ele fala isso aqui. Não atendem à necessidade das esposas e dos filhos. A maioria dos homens não tem um plano de discipular filhos com idade mínima, né? E aceitam a adolescência. A adolescência é uma coisa bem recente e é um engano. Tu tratar um adolescente como um adolescente não é bíblico. Vocês sabiam disso? Que essa fase da adolescência, ela vem a partir de uma visão de mundo onde a criança, ela não se tornou adulta, ela tem permissão para ficar confusa, para ter birra, para aborrecer os pais e para não saber a identidade de quem ela é, não tem identidade nenhuma. Então é um erro. Nós não temos, se tu estudar a fundo o que é a adolescência na história, quando a psicanálise lança essa filosofia, apoia isso de alguma forma atual, você vai ver que isso é um baita arcabouço, uma baita armadilha para a criação de filhos. Para justificar a falta de desinteresse. Não, deixa. Rebeldia. Aborrecência não é o que falam, já até inventaram a palavra aborrecência. A rebeldia, na verdade, está desde quando nasce, né, Maicon? A gente não ensina, já está ali, né? Não aceita o não, né? Às vezes tu quer conhecer um homem de Deus, olha para a esposa e para os filhos. Sabia? Vê como a esposa ela se porta, vê como os filhos se portam. Tu vai saber como é esse homem. Que são os frutos da vida dele, do casamento dele. Então, se ele não tem um plano de discipulado que elimina essas culturas vãs, essas ideologias, então o que é o plano de discipulado? É um plano de discipulado bíblico. É entender o que a Bíblia fala da criação de filhos. E não o que a cultura fala, o que a psicologia fala, o que o MEC tem a dizer. Não. E até igrejas que inventam moda também, né? Que se aculturam ao mundo secular e acham, né? Eu vou dar um pulo aqui para eu não vou citar tudo, porque senão vou perder muito tempo aqui. Eu tenho pelo menos os 2 textos importantes, mas eu quero ler uma coisa. Olha só que interessante isso aqui, irmãos. Apresentamos aqui uma estatística, eu pôr lá para o final, tá? A razão do ministério focado em homens bíblicos é tão importante para o avanço do reino de Deus e do crescimento da igreja, porque quando uma criança, aí apresentamos aqui uma estatística que pode responder muito bem a essa pergunta da importância desse encontro aqui, porque disso aqui, irmãos, depende a igreja.
Se nós formos homens bíblicos, nós teremos famílias bíblicas e uma igreja bíblica. É possível nós não sermos bíblicos e nós termos famílias bíblicas e uma igreja bíblica? Não é possível. É uma contradição, é uma incoerência. Então, quando uma criança assume o compromisso com a igreja e se converte a Cristo, a família vai se envolver até 2 a 4%. Quando uma mulher, esposa e mãe, assume um compromisso com a igreja, ela vai se envolver de 17 a 20%. Com a igreja, com o reino, com Cristo. Quando um homem, um pai de família, o cabeça da casa, assume um compromisso com Cristo, 100% de toda a família, vizinhos, familiares, amigos serão afetados pela decisão dele. Colegas de trabalho. Ele vai falar aqui, ele vai contar aqui, ó, que a cada 10 homens, 2 apenas falam de Cristo para os colegas de trabalho. Isso sempre chamou minha atenção. A cada 10, 8 não falam. São tipo 007, né? Estão ali, mas os outros não sabem que o cara é convertido. Depois eu posso até passar isso, né? Mas esse aqui é bem antigo. Isso aqui é do Homens no Espelho, que é um best-seller, é um livro bom, não por ser best-seller, mas é um livro bom assim para homens. Homens no Espelho, né? Gente do Espelho, muito bom. Eu quero convidar os irmãos para nós abrir aqui rapidamente. Vamos voltar para Gênesis bem rapidinho, Gênesis capítulo 5. Só dar uma passada rápida aqui. Tentando fazer uma conexão nas escrituras do que a gente falou. A gente falou desse homem que Deus criou e precisa ser um homem bíblico. Desde sua criação, os termos são de Deus, o que é ser um homem, né? E a importância de ser um homem bíblico para que a família seja bíblica, um casamento bíblico, os filhos sejam criados à luz das escrituras, sejam bíblicos, a igreja seja bíblica e a sociedade seja impactada exatamente por esses, né? Capítulo 5 diz assim, eu vou ler o versículo 1 e 2, tá? Este é o livro das gerações de Adão, que no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher, né? A gente comentou macho e fêmea, né? Irmãos, macho, eu fiz o comentário do macho não pela macheza, né? Não é esse o ponto, mas sim pela masculinidade. A masculinidade de Cristo, até mesmo, ela precisa ser vista por nós constantemente. O próprio Cristo, a varonilidade, né? A varonilidade, a masculinidade. Cristo como homem, como é que os homens de Deus se portavam, né? Macho e fêmea, homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome de Adão, que a gente explicou que era Adão, né? Que aqui está toda a humanidade, né? Os seres vivos, né? Do dia que foram criados. Agora vamos dar aqui um pulinho no Gênesis 6, versículo 8, vai dizer assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 9, essas são as gerações de Noé, né? Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações, né? Noé andava com Deus. Aqui é a razão, né, de Noé ser perfeito. E vamos lembrar aqui, perfeito, irmãos, no conceito bíblico, no conceito de Deus, da visão de Deus. E aqui, né, que o Senhor nos dê graça para entendimento. Não é alguém que não erra, não é alguém que não falha, não é alguém, não, perfeito é alguém que anda na presença de Deus. Alguém que sempre vai se arrepender dos pecados, que vai se converter dos maus caminhos e vai se permitir ser santificado pela verdade, pela perfeição das Escrituras, do perfeito Espírito Santo que vai o santificar, que vai o conduzir aos arrependimentos necessários, aos quebrantamentos, à transformação. Então o perfeito aqui seria no sentido daquele que anda com Deus.
aquele que depende de Deus, aquele que Deus governa a sua vida. Porque o ponto para nós aqui é o que Josué falou: nós escolhemos ao Senhor. Então nós temos um Senhor. Vocês lembram que o pastor Michael pregou lá em Romanos? Nós tínhamos um Senhor que era o pecado. Então o pecado não é mais nosso Senhor. Satanás não governa mais nossa casa, nosso casamento. Agora nós temos o Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. Então nós servimos ao Senhor. Então Ele é dono da nossa vida, Ele é dono do nosso casamento, do nosso tempo, Ele é dono dos nossos filhos, nossa família, de tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo pertence ao Senhor. Se nós vivemos, para o Senhor vivemos. Se nós morremos, para o Senhor morremos, porque pertencemos ao Senhor. Romanos. Então, ore comigo o versículo 18. Aí Deus falando, né? Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos. Irmãos, nós comentamos aqui, o pastor Marco e eu, que Noé passou 100, 120 anos pregando arrependimento. Nós imaginamos isso, né? De uma forma, poxa, o mundo vai acabar. Deus avisou, então arrependam-se, né? Se voltem para Deus, arrependam dos maus caminhos, convertam os maus caminhos, arrependam dos pecados. Ninguém se converteu, mas a família de Noé foi salva. Ele priorizou sua família no mundo caído, no mundo, né, totalmente depravado, totalmente caído, corrupto, impuro, sujo. Deus, a palavra diz que Deus ali, não no caráter, não porque Deus errou, mas ele, no sentimento, ele se arrepende, né? ele se entristece. No sentido, né, o hebraico ali, ele, tipo assim, não dá para continuar a forma como estão vivendo, longe de Deus. E vem a ira de Deus. E Noé está aqui, 18: entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres teus filhos contigo. Aqui tem uma espécie, irmãos, de sacerdócio, que esse é o nosso papel. Abram rapidamente em Jó 1, Jó capítulo 1, versículo 5. Jó capítulo 1, versículo 5, diz assim: sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Eles quem? Sua família. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus do seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Na verdade, ele fazia por todos, né? Era pelos filhos, pelas esposas, por todos, pela esposa dele. É esse papel de sacerdócio, né, que está proposto a nós. Quem é esse sacerdócio na tua casa, meu irmão? Quem que clama ao Senhor? Quem que tem suplicado ao Senhor de joelhos, clamando nas madrugadas que seja, constantemente, continuamente pela sua família? Somos nós, amém? Somos nós. Fomos chamados a isso, essa é a nossa função, essa é a nossa verdade. Disso depende do nosso casamento, nossa família. Você sabia? Depois nós vamos ler Efésios 5 mais para o fim, nós vamos enxergar isso de novo dessa forma, né? Então, voltando lá para Gênesis, em capítulo 7, nós vemos um homem obediente, porque lá no capítulo 7 de Gênesis, Noé, nós vamos ler expressões assim, no versículo 5, capítulo 7, a partir do 5 eu vou lendo aqui: e fez Noé conforme tudo quanto o Senhor lhe ordenara, né? Ele era obediente às ordenanças de Deus.
para a salvação da sua própria família e dos seres que Deus tinha dado responsabilidade a ele. Versículo 7. E Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos por causa das águas do dilúvio. Aí já começou, né? O flagelo, a ira que foi anunciada, né? Por Noé. Michael explicou em forma de profecia, né? Noé anuncia, né? Deus fala com ele, ele anuncia, né? Por Noé, do jeito que está, essa depravação toda não dá mais. Deus está muito triste com a gente. Nós vamos ler o versículo 9. Entraram de 2 em 2 para junto da arca, né? Para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenava lá em Gênesis, irmãos. Quando aparece sobre as plantas, sobre os animais, vai ter essa expressão macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea, e reproduziam cada um conforme a sua espécie. Lembram? Lá em Gênesis 1, né? Viu como a biologia e a ciência, elas vão se render às escrituras? E não tem ideologia no mundo que explique essa obviedade, né? Não tem como. O cromossomo Y ou X não dá, né? O XY, mas Y com Y não dá XY. É a loucura de negar a realidade. É loucura de negar a realidade, pastor Michael. Exatamente, porque o Chico a gente falou, né? Não dá Chiquinho. Nem Ana com Ana vai dar Aninha. Mas Chico com Ana pode dar alguma coisa. Porque essa é a lei de Deus para a humanidade. E ninguém pode mudar essa lei. Amém. Versículo 16. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus tinha ordenado. E o Senhor fechou para dentro, né? Vamos dar um pulo lá no capítulo 9 de Gênesis, perdão. Eu quero só fazer aqui um link lá para o capítulo 1, que é interessante isso aqui, ó. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado. Agora, essa parte aqui, atenção, ó. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Retratando Gênesis 1, 26, né? Lembram? Façamos o homem a nossa imagem conforme a sua semelhança. Ou 7. Mas frutificai, multiplicai-vos, povoai abundantemente. É interessante que nisso aqui a CF está maravilhosa, né? Porque tem umas versões que não tem essa expressão aqui, abundantemente. Eu fiquei bravo até, né? Olha só, mas vós quem, irmãos? O homem bíblico, o homem segundo Deus, no seu papel de macho, com sua esposa de fêmea. Mas vós frutificai, multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. Fica meio superlativo, né? Superlativo é a palavra, né? Tipo, ele fica, né? Repetitivo. Ele está inculcando aqui, né? Que é para não... Vamos lá, ó, no versículo 13, mesmo capítulo 9, versículo 13, né? Aí ele vai consolidar ali, né? E o meu arco, né? Aqui sabe que é o arco-íris, né? Tendo posto nas nuvens, esse será por sinal da aliança entre mim e a terra. Mas veja bem, irmãos, a aliança de Deus é exatamente com o homem. Essa aliança aqui com a terra, ele está querendo dizer assim, com a humanidade, é com o homem, que ele está garantindo que o homem se case, amém? Até tem um texto que o Michael ontem lembrou, antes eu só quero ler aqui, ó, nós vamos pular direto, lá em Jeremias. Esse texto aqui, ontem o Michael lembrou, a gente conversou num outro momento sobre esse texto, eu e o Michael.
E agora ontem voltamos nesse texto. Capítulo 29, o versículo 5 e 6. Aqui tem um contexto, irmãos, de falsos profetas, de inimigos, de questão política, mas também de questão de iniquidade, de pecado, de um povo que estava adulterando, né, com outros deuses. Tem um contexto bem, assim, bem iníquo aqui, bem complicado, assim, sabe? E olha só o que o profeta vai falar, irmãos, mediante a todo esse caos, assim, não vou exagerar tanto, mas tinha muita coisa. Qual versículo? O versículo 5 e 6, quer ler para nós, Lucas? Olha o que o profeta vai falar, irmãos. Jeremias 29, 5 e 6. Uhum. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres, e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Meus irmãos, vocês imaginem comigo, está complicada a coisa, o mundo está terrível. Aí o profeta, em nome de Deus, está trazendo aqui uma mensagem de Deus, ele toca exatamente no cerne da família. Porque vejam bem, edificai casas e habitai-as, né? Aqui nós estamos falando de lar, gente. A gente comentou numa outra oportunidade que o dinheiro pode comprar a casa, pode comprar, né, o prédio, mas você não compra um lar. Lar se constrói. Lar é junto com a esposa e com os filhos, é as relações, é o que move uma família. Lar é diferente de casa. É o ambiente onde Deus está. Habitai. O próprio Deus, ele considera habitar junto. A expressão no Antigo Testamento é ele vai tabernacular, ele vai estar junto. Sua presença, lá em Gênesis diz assim, ó, enchei a terra. O que é isso, enchei a terra? É da sua presença. Você sabia? Multiplicai, sede fecundos, enchei a terra. É a presença de Deus. Vai estar onde a sua palavra é obedecida. Se na nossa casa nós obedecemos como homens bíblicos, um casamento bíblico, o que diz aqui o profeta? Tomai mulheres é casamento. Lembra que Adão apegou-se a ela, Adão pegou a mulher que Deus lhe entregou. Apegou-se ali na CF, né? Deus faz o homem adormecer, o homem é colocado no jardim, Deus pega o homem e coloca no jardim, aí Deus cria a mulher, ele fica lá, essa é a final, carne da minha carne, ossos dos meus ossos, chamar-se varou, porque do hora que eu tomar e tal. Ele diz que o homem deixará pai e mãe, apegar à sua esposa. É o homem que deixa pai e mãe. Já aqui se tornando um homem, que é isso que o homem faz. Ele tem atitudes que vão depender de Deus, da obediência às Escrituras. Então, ser um homem bíblico vai resultar em ter um casamento bíblico, vai santificar a esposa, e o lavar purificador ali é as Escrituras, nesse aspecto. O homem bíblico vai fazer isso no casamento, e isso vai se reproduzir na vida dos filhos. Os filhos vão ter relação e os feitos de Deus na vida dos pais, e esse exemplo vai gravar no coração deles a eternidade, vai gravar nos olhos deles a eternidade, na mente deles a eternidade, desse Deus único, verdadeiro, real, abençoador, do seu pai, da sua mãe. Então aqui, olha o que ele vai dizer, o Lucas leu, né? Edificai casas, habitai-as, plantai jardins, comei o seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos. Olha só, irmãos. Eu já ouvi dentro da igreja, mas do jeito que está o mundo, não dá para ter filho.
palavra concorda com esse tipo de ideia, com esse tipo de pensamento? Não. Porque esse tempo aqui do profeta Jeremias, Babilônia, Nabucodonosor, é um tempo, irmãos, por favor, é um dos mais, o cativeiro, né, mais terríveis do povo de Deus. E olha o conselho de Deus, né? Essas palavras são as palavras da carta, né, de Jeremias. O Michael explicou ontem sobre essa carta, a mando de Deus, refutando um falso profeta. Na verdade é uma sequência, ele vai refutar 4, né? Pá, 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 pá. E não cansa, ele continua dando pau em todos os profetas, falsos profetas, e eles falam em nome de Deus. Então, dentro da igreja, as pessoas têm uma ideia, por causa dessa ideia do feminismo. De novo, vou falar sobre o feminismo um pouquinho. Meu corpo, minhas regras. Não é assim? Fecha aspas. Esse mundo, do jeito que está, vamos botar filho no mundo. Irmãos, olha a gravidade disso. Um casal não querer ter filhos é pecado? Veja bem. Se é um casal bíblico, se o homem ele é macho, ele tem a masculinidade bíblica, e ele quer constituir família, ele vai casar com uma fêmea, que é a feminilidade bíblica. Ele vai e ela vai querer ter filhos. Desculpa aí. Não faz muito sentido não querer ter filhos. A não ser por uma ideia extra-bíblica, uma ideia cultural, uma ideia maligna, que é o que é pior. Porque o ensinamento bíblico do homem de Gênesis, porque assim, às vezes a gente não quer ser o homem de Gênesis, não quer ser o homem de Efésios 5, Gênesis 1, 2 e 3, não quer ser o homem de Timóteo, de Tito, né? E quer uma esposa de Provérbios 31, né? Coisa mais amor, né? Coisa mais linda, né? A esposa tem que ser, né? Virtuosa. Mas tu não é o homem de Gênesis, tu não é o homem de Efésios, tu não é o homem de Provérbios, tu não é o homem bíblico. E aí complica. E o ponto aqui que ele vai dizer: gerai filhos. Ele vai de novo naquela direção que o Michael falou, vai inculcar, né? Vai repetir, né? Gerai filhos, multiplicai-vos. E vai dizer no final: e não vos diminuais. Quer dizer, tipo, não façam controle de natalidade. A gente pode traduzir dessa forma: não façam controle de natalidade. Povoem a terra. A gente leu no outro texto, né? Povoem, né? Abundantemente, povoem a terra. Vou voltar aqui a Gênesis capítulo 17, bem rapidamente. Esse aqui é um versículo que eu tinha essas continuidades aqui, ó. O versículo 1 diz assim: sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Aí tem um contexto lindo aqui, que Deus começa a profetizar. Tem uma promessa aqui para Abraão. Né? O 17, versículo 18, capítulo 18, versículo 19. É o
uma resposta que ele vai dar aqui à pergunta que ele faz no 18. Vou ler o 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações. A partir dessa nação, todas as nações da terra, né? Mas ele está fazendo uma pergunta ali, perdão, é uma pergunta, né? Olha o 19. Porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Isso que eu falei sobre profecia ali, né? O próprio Deus, né, dizendo para Abraão: olha, constituí uma nação a partir de ti, da tua família, e sobre essa nação todas as nações da terra virão, né? Só que daí, olha que Abraão, cara, olha só o contexto do versículo 19. Ele não está falando aqui dos povos, línguas e nações como a gente conhece, que as escrituras vão falar lá em Apocalipse, em outros, Daniel. Mas ele está falando aqui do que, irmãos? Vamos ler de novo. Porque eu tenho o conhecido. Lembra que no 17 disse o Senhor. Então quem é que está falando aqui? É o Senhor, amém? No 17 está ali claro, ó. Não ocultarei de Abraão o que eu faço, né? Agora olha o 18. Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de o quê? Ordenar sua casa, os seus filhos, sua casa. Cara, uma nação começou numa família. E não só uma nação. Nós podemos ver claramente que a igreja do Senhor nasceu no seio de uma casa. Assim, não que ela surja a partir disso, mas a gente consegue enxergar no Novo Testamento, nas casas, aquela igreja tomando forma, aquela igreja que sempre foi. Pastor Mike ensinou isso para nós lá, que as congregações lá né, os tabernáculos, o que aconteceu no Antigo Testamento já era a igreja de todos os tempos, a igreja bíblica, o povo de Deus nesse aspecto. Mas fato é que lá em Gênesis vai mostrar o primeiro culto com a primeira igreja, com a primeira comunidade, uma família, o nascimento de um filho. E meus irmãos, o André não tem que fazer um culto doméstico só porque vai nascer o filho deles, glória a Deus por isso. Mas ele tem que fazer um culto doméstico todos os dias, se fosse pensar assim. Porque esse é o privilégio que nós temos de priorizar a presença de Deus. E o que nós estamos tentando enxergar a partir disso é o compromisso que nós temos com a família, com a igreja, com o culto, com aquilo que Deus prioriza. Agora nós vamos caminhando aqui. Eu quero que os irmãos abram comigo bem rapidamente Efésios 5. Vamos começar aqui. Esse talvez seja o texto mais importante, assim, que sempre vai ser tratado em relação ao papel do homem, em relação ao casamento, né? E subsequentemente até os 6 ali sobre criação de filhos, né? Mas eu vou ler aqui, ó, a partir do versículo 25, para nós ganhar tempo aqui. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para santificar e purificando-a com a lavagem, né? O lavar purificador, né? Da água, pela palavra, né? 27. Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, né? Mas santa e irrepreensível. Assim devemos os maridos amar suas próprias mulheres, como
os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará, citando Gênesis, o princípio, o casamento instituído por Deus, Gênesis 2. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão dois numa carne, né? Ou uma só carne, né? Numa carne. Agora aqui, irmãos, grande é esse mistério. Uau! Digo-vos, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Hoje a gente não vai ter tempo de falar sobre isso, mas recentemente eu li um livro sobre o casamento e a Trindade. Eu fiquei tão impressionado, porque às vezes a gente tem uma impressão que às vezes se esgota algum entendimento sobre as coisas, e o autor ele vai falar muito claramente sobre essa questão de quanto esse exemplo que Cristo, que o apóstolo Paulo está dando, e como é grande esse mistério, irmãos, porque desde Gênesis a gente consegue enxergar sobre Adão e Eva, no caso, sobre o homem e a mulher, e sobre o marido e a esposa, no caso, né? A relação de Cristo e a igreja. E coisas assim fantásticas, né? Coisas tremendas. De Gênesis a Apocalipse, coisas assim maravilhosas de perceber, porque ele não fala à toa, grande é esse mistério. E eu veja bem, ele fala assim, ó, grande é esse mistério. Agora ele vai repetir, ó, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então ele já não está mais falando do homem e da mulher, ele está falando em referência ao casamento, mas daí dele, o noivo, como sua amada noiva. Porque afinal a própria Bíblia, a palavra de Deus, ela inicia com o casamento, a partir da criação, do propósito, né, do papel do homem, e ela vai ser concluída lá em Apocalipse também com as bodas do Cordeiro, no casamento. Amém. Lógico que aí faz exatamente essa referência entre Cristo e a igreja, né? Maravilha isso, né? E esse homem, esse Adão, né, que nós hoje nós configuramos esse homem, a gente precisa ter uma vida, um caráter, um comprometimento com Deus que venha inspirar as pessoas a nos seguirem. Na verdade, as pessoas já nos seguem. A esposa nos segue, os filhos nos seguem, e tem pessoas que tu nem imagina que seguem, que estão de olho em ti, assim, o teu movimento, o que tu faz, o que tu não faz, as pessoas estão ali, ó, tá? Estão te seguindo. E se nós tivermos noção disso, nós vamos ter um compromisso maior com aquilo que Deus nos delegou como homens, desde Gênesis. Esse papel de liderar, de servir, de exaltar a Deus como reis e sacerdotes, né, que Ele nos fez lá em... Isso é muito importante, né? Ele é o Rei dos Reis. Nós teremos assim um corpo de reis que vai governar junto com Ele aqui. Às vezes eu vi o Michael falando sobre isso, né? Não é lá, é aqui, na terra. Nós vamos governar com Ele, como reis sacerdotes. Ele já nos constituiu. Então, dessa forma, irmãos, eu quero só ler para vocês aqui uma anotação. A gente realmente não consegui esgotar o assunto, mas isso aqui eu quero ler. Eu quero primeiro ler uma parte aqui e aí eu vou concluir. Não acho de repente Não, mas isso aqui é só para conclusão mesmo, não é? tá. Isso aqui a gente pode trabalhar na... tá, beleza. Né? O primeiro, um cuidado. O cuidado a nós homens, tá? Cuidado com o orgulho. Com toda a altivez que se levanta contra o conselho de Deus, irmãos. Contra a palavra, uma oposição, a independência. Cuidado. Porque o orgulho, irmãos, até eu estava
eu escrevi assim, ó, o orgulho deixou Adão fora do paraíso. E ele foi responsável por levar a mulher, os filhos também. Ele tirou o paraíso da mulher e dos filhos. Ele foi o responsável. O orgulho deixou Saul fora do seu próprio reino, perdendo o Espírito Santo, a unção, tudo. O orgulho fez Nabucodonosor, comer capim e ficar fora do reino também. Tipo, lembra? Ficou lá comendo, parecia um animal. O orgulho fez Naamã ter uma casa à parte da corte real, porque ele ficou todo leproso, todo perebento, todo... Até os, né? As pessoas não queriam mais contato com ele, porque ele não tinha mais, tudo por causa do orgulho. E o orgulho fez Lúcifer, o diabo, ficar fora do céu. Então tenham cuidado com o orgulho. O homem de Deus, ele é humilde. Jesus como homem, a palavra de Deus de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim, ó, tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, pois mesmo ele sendo Deus, não julgou com usurpação, né, ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou, assumiu forma de servo, foi reconhecido em figura humana, 100% homem, foi obediente até a morte de cruz. Então, essa varonilidade, a medida e estatura de Cristo, nós precisamos imitar Cristo nisso, para nossas esposas e filhos, e para os irmãos na igreja também. E aqui sobre Adão, só para concluir essa parte que eu falei sobre o primeiro Adão e o último Adão, né? Então, assim, o primeiro Adão, ele foi corrupto no meio da perfeição, do paraíso, né? Mas o segundo Adão, Cristo, né? Ele foi perfeito no meio de toda a corrupção, né? E deserto, e calamidade. Outra questão, Adão se escondia atrás da sua mulher, culpou, né? Foi a mulher que me deste. É interessante essa fala, me ouvindo agora, né? A mulher que me deste, né? Porque ele está falando mal, ele está falando contra Deus também, né? Sim, você está botando a culpa na mulher e em Deus. E em Deus também, né? Tu, né? Tu, tipo... Tivesse pegado outra costela. Adão se escondia atrás da mulher e culpava a Deus e a mulher. Covarde. Mas Cristo, com coragem, né? Escondeu a sua noiva e aplacou a ira infinita de Deus, derramando seu sangue na cruz por amor. Uau. Meu Deus. O primeiro e o segundo Adão, vocês entendem? Por isso que o nosso padrão é Cristo. Amém. A imagem do primeiro Adão foi imaculada pelo pecado, desconfigurou. Ele até hoje é até pior, né? Hoje está um pouco pior a coisa, né? Hoje está acontecendo no Romanos 1, né? Está se cumprindo no Romanos 1, né? Este homem caído até hoje, né, tem uma imagem distorcida, desconfigurada, desconstruída. Mas comparado ao segundo, o último Adão, é perfeito em varonilidade, é um homem bíblico, foi obediente, venceu a Satanás com a palavra de Deus e obediência a Deus. Não falou de si, né? O primeiro Adão encontrou sua esposa num jardim que ele foi posto e a recebeu de Deus, mas pelo pecado, a queda levou sua esposa e seus filhos para o túmulo, para a morte, através da sua desobediência, né? O segundo Adão, Cristo, buscou no túmulo a sua esposa, estava morta nos seus delitos e pecados, e a levou, limpou, lavou, salvou, regenerou, justificou. Olha que diferença, irmãos. Coragem de Cristo. Adão era o cabeça da criação antiga. Cristo é o cabeça da nova criação.
né? No Antigo Testamento, a genealogia de Adão, que a gente até leu ali no 5, ela em decorrência, ela vai terminar com uma maldição em Malaquias. Isso aqui eu conversava com o Michael, né? Ela vai terminar, o último livro do Antigo Testamento é Malaquias. E lá vai dizer, né, que Malaquias 4:6 vai dizer que vai, tipo assim, está terminando aquela era em maldição. Mas no segundo Adão, que é no Novo Testamento, a Nova Aliança, a genealogia de Cristo começa lá em Mateus 1:1, vai terminar lá em Apocalipse 22:3, vai dizer o seguinte: aqui termina, né, tem uma afirmação: não haverá mais maldição sobre, né, sobre esses, né, olha a diferença, né, a reconciliação, a justificação, a redenção, né? Aqui é importante também lembrar que para nós, às vezes a gente passa desapercebido, né? Tem 4 jardins nas Escrituras que são importantes para nós. O primeiro, o Éden, onde entrou o pecado, né? Onde Adão caiu, o ser humano se corrompeu, né? O Getsemane, onde Cristo se entregou para morrer em questão do pecado, né? E o Calvário, onde Cristo morreu, foi sepultado, né? Derramou sangue na cruz pelos pecados. Pelos pecados, né? E depois, então, o Éden, o Getsemane, o Calvário e por último o Jardim Celestial, né? Na nova terra, no novo céu, onde as coisas já vão estar com Cristo para sempre, né? O primeiro Adão no paraíso foi totalmente opositor, pecou deliberadamente desobedecendo a Deus. Cristo, ao contrário, foi tentado no deserto, mas pelas Escrituras estava escrito que Deus falou da sua própria boca, venceu e fez Satanás se retirar do deserto. Nem no deserto Cristo permitiu que ele permanecesse ali. E Cristo estava transformando aquele deserto no lugar aonde ele venceria, né? Pela humanidade, pelo Pai, né? Como Cristo, com uma obediência perfeita, reconciliou o homem a Deus, né? Adão foi expulso como um ladrão do paraíso do Éden, né? Mas Cristo, solícito, misericordioso, disse ao ladrão: hoje mesmo estarás comigo na cruz, né? No paraíso. Cristo não nos trouxe apenas de volta, irmãos, a uma posição parecida com Adão, mas ele nos fez, como a gente falou, ser reis e sacerdotes, ser representantes, embaixadores. Nós não somos diplomatas, nós somos profetas de Deus. A nossa palavra é um ultimato ao arrependimento, à conversão de pecados, à mudança da esposa, dos filhos, à liderança, ao serviço da família da igreja. Nós não somos diplomatas que ficam de conglue, politicagem com o mundo. Para Adão foi assim: obedeça ou morra, ele desobedeceu. Para Cristo foi: obedeça e morra, e ele obedeceu por amor ao Pai e a nós. Adão e Eva não ficaram satisfeitos, buscaram desobedecer porque queriam mais, em um mundo imperfeito. Aliás, em um mundo perfeito e em um mundo perfeito. Um mundo que já era perfeito naquela época, não tinha o pecado, não tinha, né? Jesus obedeceu à vontade de Deus, satisfeito com a comida do Pai, no mundo caído, jaz do maligno, depravado e sujo, pueril, vil. Diferença do primeiro Adão para o segundo Adão. O pior da humanidade foi esse Adão, foi esse homem, né? Que ao comer do fruto fez um grito de independência. E que esse não seja um grito na nossa casa, com nossas esposas, mas que a gente, cada um de nós aqui, possa cumprir esse papel, meus irmãos. Essa função de ser homens bíblicos, de ter uma família bíblica, um casamento bíblico, uma criação bíblica dos filhos, para que nós possamos ter uma igreja bíblica de fato.
Depende dessa mesa aqui. Depende dessa escritura aí, ó, no nosso coração, na nossa obediência, mas na graça e na força do Senhor, não na nossa persuasão, na nossa macheza, mas no nosso serviço, no nosso amor e devoção. A gente possa guiar nossas famílias a Cristo até depois do fim. Amém? Então, quem puder ficar em pé.